Esta é uma tradução não oficial de uma obra que é publicada oficialmente em português. Para apoiar o autor e o canal, considere adquirir a obra oficial pelo link da descrição. Volume 7. Capítulo 4. Uma aposta para resistir ao desespero. O coro ficou mais alto e mais distante, ecoando à medida que se sobrepunha. Em um mundo coberto de névoa, havia 3 figuras em forma de peixe, com seus corpos enormes balançando enquanto nadavam. As bocas retorcidas que se estendiam de um lado a outro de suas enormes estruturas eram bizarras, continuando a emitir um som como de unhas em vidro. Era um monstro malévolo que havia engolido pessoas de muitas raças, extinguindo inúmeras vidas. Aquele único monstro tinha poder suficiente para inspirar desespero no coração de todas as pessoas, e agora havia 3, um bando daqueles que ousavam desafiá-los. Quando Subaru olhou para a baleia branca flutuando acima de sua cabeça, ouviu o pequeno som de alguém caindo de joelhos. Seguiu-se uma série de sons semelhantes, acompanhados por uma cadeia de estrondos agudos, armas caindo das mãos de seus portadores. Ele viu que os ombros de um dos cavaleiros que participavam da força expedicionária haviam caído, e o homem olhava para o chão enquanto se agachava. Seus ombros tremiam, e ninguém conseguia conter o choro que subia pela garganta. Quando Subaru olhou para os companheiros cavaleiros do homem ao seu redor, nenhum deles tinha uma única palavra a dizer. Eles vieram totalmente equipados com todos os números que puderam reunir, tomaram a iniciativa e investiram seu poder de fogo, mas, tendo tomado a ofensiva até esse ponto, chegaram a essa situação sem sentido. Seus números já haviam sido reduzidos pela metade devido à profundidade da contaminação mental, e sua principal força de combate restante havia sido pulverizada em um ataque surpresa das recém-surgidas baleias brancas. Mesmo que reunissem todas as forças restantes, elas ainda seriam menos da metade da força de combate com que haviam começado. Além disso, as bestas demoníacas que eles tinham que derrotar eram 3, com certeza não havia chance de vitória. Todos entenderam isso em um único segundo. Eles perceberam que seu objetivo e suas vidas seriam arruinados naquele lugar. O terror da fera demoníaca era grande. E os laços que a fera demoníaca lhes havia roubado pesavam muito. E, no entanto, eles estavam impotentes, incapazes de fazê-la pagar pela perda da vida preciosa que havia roubado deles. Quando o peso de tudo isso se abateu sobre eles e os corações que os haviam sustentado até aquele momento se quebraram, quem poderia culpá-los por se ajoelharem no local? Diante de uma realidade tão sem sentido e imutável, alguém poderia negar que deveria desistir? Não deixe que ela o engula. De repente, um urro de raiva reverberou por todo o silêncio que se abateu sobre a planície. Ao ouvir essa voz, Subaru involuntariamente levantou o rosto e viu uma figura solitária se levantando do chão, saltando em direção à baleia branca, uma garota, com um tremular de seu uniforme de empregada e empunhando uma bola de ferro vil e com pontas com a mão. Com um vendaval ao seu redor, a bola de ferro rugindo parou quando bateu diretamente no nariz da baleia branca, esmagando facilmente a pele externa dura, continuando a arrancar a carne e o osso expostos, ampliando ainda mais a ferida destrutiva. A baleia branca soltou um grito e tentou levantar a cabeça para o céu. Mas uma lâmina de gelo se estendeu do chão para empalar sua cauda e, quando ela girou o corpo, a garota de baixa estatura girou sua bola de ferro, acertando um golpe impiedoso que fez a enorme estrutura da baleia branca estremecer enquanto o sangue se espalhava por toda parte. Ainda podemos salvá-lo se o tirarmos de lá antes que ele entre em sua barriga. Havia um jovem gritando, segurando um ombro machucado enquanto o sangue escorria de sua testa. Ele saiu na frente, dando ordens à garota que balançava a bola de ferro. Ele fez uma careta, sentindo amargamente a impotência que o impedia de entrar na batalha, mas, mesmo assim, deu um passo à frente. Um dragão terrestre estava ao lado do jovem. Ele subiu lentamente em seu dorso, com uma postura desajeitada, claramente por não estar acostumado a cavalgar, mas, ainda assim, agarrou as rédeas com força e gritou: "Ainda não terminamos. Nada disso acabou." Antes que os cavaleiros se rendessem, o jovem ergueu o rosto como se estivesse animado, mostrou os dentes, arregalou os olhos, olhou para a baleia branca e gritou: "Não pense que esse desespero é suficiente para me deter." Subaru sentiu intensamente o som das causas do desespero se aproximando. Uma estava acima de sua cabeça, uma atrás dele e uma bem na sua frente, 3 no total. Isso não é engraçado. Quanta força de combate foi usada para enfrentar apenas uma delas, e quanto eles realmente a feriram?
Como as coisas não estavam indo muito bem, ele chamou 2 de seus companheiros para começar a luta de verdade. Era tudo uma piada de mau gosto. Quantas dificuldades sem sentido seriam necessárias até que o destino estivesse satisfeito? Protegido por Ricardo, Subaru foi jogado no chão e permaneceu lá enquanto cerrava os dentes. Se ele não tivesse cerrado os molares, teria emitido sons de fraqueza ou até mesmo soluços. Gentilmente, ele sentiu tudo diante de seus olhos escurecer. Seu cérebro era incapaz de suportar a tensão de aceitar as circunstâncias amargas, sua mente parecia pronta para ceder à desesperança a qualquer momento. De repente, ele percebeu que o desespero familiar estava zombando dele, envolvendo-o com um braço em seus ombros. O que foi? Já não está na hora de você desistir mais uma vez. Ele não conseguia ver o rosto da sombra fraca, mas alguém estava rindo, a voz familiar sugerindo que ele se rendesse. Com essas palavras, Subaru aceitou vividamente o peso das circunstâncias que o impediam de seguir seu caminho. Ao seu redor, Subaru viu os cavaleiros caindo de joelhos e desistindo, assim como ele. Eles também compreenderam que a situação diante de seus olhos estava além de suas possibilidades. Sem o ardor necessário para começar a resistir, a força se esvaiu dos olhos de todos, e a vontade de segurar uma arma evaporou. Quando essa visão quebrou seu espírito e ele cedeu à futilidade enrolada em seus ombros, ele percebeu algo. Bem ao seu lado estava Ren, que havia sido jogada do dragão terrestre ao mesmo tempo em que ele. Tendo caído de lado, ela se sentou, e ele viu tristeza na lateral de seu rosto bonito. Suas bochechas estavam tensas, seus lábios azuis e suas pálpebras trêmulas. Ao olhar para ela daquela forma, ele pensou casualmente, os cílios dela são longos, hein? E ele acreditava. Um sorriso lhe cai muito melhor. Foi por isso. Você não vai ter mais tempo de palco, nunca mais. Ele se livrou bruscamente do braço carinhoso que o envolvia nos ombros. Com a boca da sombra se contorcendo em visível surpresa, a aproximação de Subaru foi virar o rosto sorridente em direção a ela e dar um soco certeiro de direita, despedaçando a sombra negra e interrompendo o tremor de seu corpo. Estúpido. Patético. Ele não tinha tempo para dúvidas ou para parar no lugar. Portanto, havia mais 2 baleias. E daí? Seus membros podiam se mover. Ele podia levantar o rosto. Seus olhos podiam ver. Sua voz saiu. Ele chegou até ela. Ren estava lá. Ren estava viva. Não havia nada ali, nada mesmo, que justificasse a desistência. Levante-se. Repetidamente, seu coração foi partido. Levante-se. Um destino sem sentido o atingiu, com o desespero sendo a conclusão forçada sobre ele. Levante-se. Quando pensou que tudo estava perdido, ele jogou tudo para o alto, tentando abandonar tudo enquanto corria. Quando nem isso foi permitido, ele enfrentou seu próprio coração. Levante-se. Para quê? Por um tempo, assim, droga. Ele bateu com o punho no chão, empurrando o tronco para cima. Quando Subaru uivou, levantando o rosto, Ren olhou para ele com surpresa. Subaru se virou para ela, estendeu a mão e olhou para a baleia branca à sua frente. Ainda não acabou, não vai terminar assim. Subaru. Vamos fazer isso, Ren. É a nossa grande cena. Mansamente, ela agarrou lentamente a mão estendida que a puxou para se levantar. Quando ela se levantou, Subaru a abraçou em volta do peito, aproximando seu rosto. Desistir não é nosso estilo. Nem eu, nem você, nem nenhum de nós. Com um uivo, Ren saltou ferozmente sobre a baleia branca, girando o corpo e batendo com o punho em seu couro de pedra. Seu braço esquerdo girou em torno da bola de ferro, que se chocou contra o alvo com um som tremendo, fazendo com que a baleia branca gemesse de agonia enquanto o sangue jorrava. Ren estava atacando aquela que havia engolido o Wilhelm por trás. A mandíbula parecia estar mordendo, mas era difícil acreditar que o demônio da espada seria mastigado tão facilmente. Contanto que a cabeça não seja esmagada, nós o arrastaremos para fora de alguma forma. Puxando as rédeas, Subaru não se sentiu particularmente seguro, mas confiou o peso de seu corpo ao dragão terrestre. O fato de Subaru manejar as rédeas sozinho, em vez de Ren, era preocupante. Ele não tinha basicamente nenhum treinamento. Ele só tinha o tempo na estrada antes de chegar à grande árvore Flugel e o tempo livre após a chegada para praticar o uso de uma montaria de dragão. Não havia como Subaru, que não tinha nenhuma experiência com cavalos de seu antigo mundo, dominar os dragões terrestres com apenas algumas horas de prática.
Tudo o que ele podia fazer era definir a direção e a velocidade, e se agarrar para não cair. Mesmo assim, o dragão terrestre altamente inteligente compreendeu perfeitamente as intenções e as capacidades de Subaru. O dragão terrestre negro como o breu que Subaru havia escolhido como sua própria montaria estava sendo atencioso para não deixar seu cavaleiro inexperiente cair. Bom dragão terrestre. Ágil em seus pés, robusto e, acima de tudo, muito rápido na assimilação. A partir deste momento, seu nome é Patraz. Esse é o único nome que consegui pensar para um parceiro tão leal. Vamos lá, Patraz. Faça um círculo ao redor da ponta do nariz da baleia. O grito alto e o estalo das rédeas estimularam o dragão terrestre a correr. Patraz respondeu com um galope em um ângulo para frente, sem medo ao atacar a poderosa baleia branca. Com Ren agarrada ao seu corpo, a baleia branca estava se contorcendo para tentar jogá-la para longe, mas sentiu a aproximação de Subaru e instintivamente virou a cabeça na direção dele. Cheirar o perfume do Subaru é um privilégio só meu. Ren saltou para o lado de seu rosto, dando um chute com a força de uma bala de canhão. O enorme rosto ficou bastante amassado e, ali, a bola de ferro acertou mais um golpe direto. A bola de ferro giratória atravessou a bochecha da baleia branca, quebrando os molares e manchando o chão gramado de preto avermelhado pelo sangue e pela saliva. Um líquido amarelo escorreu do ferimento enquanto a baleia branca gritava. Seu corpo caiu no chão e começou a se contorcer sobre ele como um peixe fora d'água. A terra foi rasgada no processo, com torrões de terra violentamente espalhados. A cauda que se agitava descontroladamente dividiu a superfície do solo, cortando o vento e voando em direção a Subaru pela lateral, com ele aparentemente inconsciente, e justamente quando ele corria o risco de ser atingido. Tada, a Mimi está aqui. A pequena fera felina interveio um momento antes do golpe, com o cajado em sua mão balançando para implantar uma parede mágica. Com um brilho amarelo, o golpe ricocheteou, e o ligre e o dragão terrestre correram pela brecha resultante de uma só vez. Respirando fundo, Subaru voltou a olhar para Mimi, a gatinha que o havia salvado, e disse, muito obrigado. Eu teria perdido logo depois de começar o contra-ataque todo estiloso e tal. Você pode elogiar mais a Mimi. Mas, por hoje, vou elogiá-lo por trabalhar tanto, senhor. Trabalhar. Mimi estufou o peito e, quando Subaru torceu o pescoço, ela riu para ele. Ao fazer isso, ela passou o dedo em uma trança laranja antes de responder. Todo mundo estava todo azul e não conseguia nem ficar de pé. Mas você se recuperou primeiro, não foi? Bom garoto. Você é incrível. Mas não tão bom quanto a Mimi. Não é nada demais. Não vou deixar que o desespero leve a melhor sobre mim. Com Mimi o exaltando em voz alta, Subaru mordeu o lábio e fez uma careta. É isso mesmo. Não foi nada digno de elogios. Quanta amargura Subaru havia provado ao longo do caminho? Em comparação com os horrores impossíveis que ele havia enfrentado, como uma situação em que ele ainda podia lutar lhe dava margem de manobra para mergulhar na rendição. Se ele tivesse tempo para se render, poderia muito bem tossir seu sangue e procurar por esperança, pois o desafio era muito, muito, muito mais reconfortante do que a rendição. Quando Patraz saltou, correndo para a frente, uma silhueta de peixe apareceu de repente bem na frente, abrindo sua enorme boca. Ao ver o interior da garganta grotesca a queima-roupa, Subaru se inclinou instantaneamente para a frente enquanto tomava medidas evasivas. Mas a névoa que enchia a boca se dispersou um pouco mais rápido do que ele poderia evitá-la. Feche sua boca! Do alto, uma lâmina invisível desceu, cortando verticalmente a boca aberta. O poder do golpe fechou a boca com força, e a baleia branca se contorceu no chão ao passar por Subaru e Mimi. Quando Subaru levantou a cabeça depois de escapar por pouco, viu que Crush estava galopando do outro lado do campo de batalha. Ela correu até parar ao lado do dragão terrestre de Subaru, olhando vilmente para a baleia branca enquanto falava. Em uma olhada rápida, esse parece ser o pior caso possível. O que aconteceu com Wilhelm? Se você se lembra dele, isso significa que pelo menos ele não foi eliminado pela névoa. Agora é com Ren. Subaru respondeu enquanto mantinha os olhos na baleia branca, que se virou e fixou a mira neles. Ao receber a resposta, Crush olhou para Ren, ainda em um combate feroz. À medida que a bola de ferro era esmagada para baixo, sangue fresco era expelido e a baleia branca fazia o chão tremer enquanto se debatia em um mar de seu próprio sangue. O que você está vendo, Subaru Natsuki?
O que você quer dizer com o que você vê? Se estiver sugerindo no sentido de ganhar, eu poderia dizer algo em benefício próprio, como: vejo várias coisas separando minha vida e minha morte, mas não é isso. Você não acha isso estranho? Crush enviou uma lâmina invisível para a ponte do nariz da baleia branca que a perseguia por trás. A baleia branca gemeu, pois sua perseguição foi esmagada logo no início, enquanto Subaru comentou: estranho, enquanto olhava para Crush. As baleias brancas se multiplicaram para 3. Vendo de forma simples, a situação é desesperadora. Mas se a baleia branca fosse realmente uma horda de monstros, será que isso é algo que não notaríamos? Eu realmente não entendo o que você está tentando dizer. Deve ser algum tipo de truque. Crush disse isso sem rodeios, virando seu rosto galante para Subaru. Por natureza, ter aquele olhar poderoso atravessando Subaru fez com que ele ficasse mais ereto. Então temos que descobrir o que é. Prestaremos ajuda para ganhar tempo para sua fuga. De qualquer forma, não podemos nos segurar por muito tempo. Precisamos fazer alguma coisa, recuar não é mais uma opção. Assim declarando, Crush mudou a orientação de seu dragão terrestre e se afastou de Subaru. Fazendo uma ampla curva, ela circulou ao redor da baleia branca, olhando de cima para baixo enquanto mostrava seu rosto para as unidades dispersas da força expedicionária, levantando a voz. Fiquem de pé. Levantem suas cabeças. Peguem seus braços. Por que vocês vieram até aqui? Os olhares dos homens, tomados pela miséria e pelo desespero, se arregalaram. Diante deles, Crush sacou grandiosamente sua espada preciosa e a ergueu aos céus enquanto gritava. Olhe para aquele homem! Ele não carrega nenhuma arma. Está indefeso, tão fraco que só o vento poderia levá-lo embora. Eu vi esse homem impotente ser golpeado com meus próprios olhos. Enquanto Subaru corria, Crush o apontou com a espada preciosa de sua casa, enquanto ela gritava ainda mais alto. Ele é mais fraco do que qualquer um de vocês. Sim. Tudo que Crush disse era verdade. Subaru era fraco. Mais fraco do que qualquer um. Ele não tinha poder para lutar. Não tinha nenhuma habilidade, exceto a de sobreviver. Ele havia sido esmagado várias vezes, um homem que havia sido espancado e derrotado muitas vezes. No entanto, foi o mais fraco entre vocês que foi o mais rápido a gritar que ainda não acabou. Foi o homem mais indefeso que cerrou os dentes e disse que ainda podia lutar. Ele conteve as lágrimas, tossiu sangue e, apesar disso, levantou-se para resistir para que todos pudessem ver. Então, por que estamos com a cabeça baixa? Nosso poder é fraco. Mesmo todos juntos, não sei se conseguiremos alcançar a garganta da fera demoníaca. Mesmo assim, se o mais fraco entre nós não se rendeu, como podemos nos deixar cair de joelhos? Sim, sim. Os homens quebrados, com os joelhos que não paravam de tremer, olhavam uns para os outros, encorajando-se a ficar de pé mais uma vez. Eles pegaram suas armas caídas e se aproximaram dos dragões terrestres que aguardavam ao lado de seus cavaleiros. Eles estenderam as mãos, pegaram as rédeas, e onde estavam ajoelhados, agora apareciam cavaleiros montados no dorso de seus dragões terrestres. As montarias relincharam quando os cavaleiros desembainharam as espadas e limparam a garganta mais uma vez. Um grande grito surgiu, um grito de guerra para que se orgulhassem de suas próprias almas, como se quisessem reunir seus próprios corações. Atrás do homem mais fraco no campo de batalha, eles soltaram um rugido feroz, afastando a tolice que abaixava suas cabeças. As pessoas chamam essa emoção de vergonha. Foi o medo da vergonha que fez com que os cavaleiros erguessem a cabeça, cortassem as várias emoções que os mantinham no lugar, ou cedessem, e lhes deu a força para dar um passo à frente. Vamos lá! Carregar! Oh! Com suas almas outrora resistentes reinspiradas, os cavaleiros retomaram seu avanço. A força dos dragões terrestres levantou uma nuvem de poeira. Embora a força expedicionária agora totalizasse pouco menos de 50 almas, eles atacaram ferozmente as duas baleias brancas ao alcance de suas espadas, com Crush à frente. Ao ouvir o aumento do moral da força expedicionária e a repreensão de Crush que o desencadeou, Subaru não conseguiu evitar que os cantos de seus lábios abrissem um sorriso forçado. Esfregue em mim o quanto sou um fraco e um cachorro surrado. Por que não? O fato de ele não ter conseguido refutá-la só provou a gravidade do seu caso. Eles poderiam chamá-lo do que quisessem, usá-lo como quisessem.
A verdade era que Subaru estava desamparado, um perdedor, quebrado e jogado de um lado para o outro, e assim ele havia chegado a esse ponto. Foi porque Subaru entendeu isso que ele pôde gritar ali mesmo. Perder não significava que havia acabado, ser quebrado não significava que você tinha que se submeter, ser jogado de um lado para o outro significava que ainda havia tempo, e ficar indefeso não era permitido. Estou contando com você, Patrás. Aproxime-se mais uma vez, até a ponta de seu nariz. O dragão terrestre se inclinou em um ângulo, arranhando o chão e fazendo repetidas curvas fechadas, gritando enquanto corria para a baleia branca. Com a baleia branca tentando se livrar de Ren diante de seus olhos, Crush e os esquadrões mistos se separaram e partiram para o ataque em apoio. As espadas dos cavaleiros soltaram faíscas ao rasgarem a pele externa da baleia branca e se afastaram para que os dragões montados que corriam paralelamente pudessem adicionar explosões por meio de cristais mágicos. A baleia branca soltou um grito, batendo no chão ao seu redor. Mesmo esse ato de se contorcer de dor foi uma força violenta difícil de ser evitada pelos seres humanos ao seu redor. Um dragão terrestre e um par de cavaleiros montados foram lançados ao ar pelo ataque, esmagados por um peso muito grande, o som de ossos se quebrando se espalhou por toda parte. O sangue jorrou e uma única vida humana foi exterminada. Subaru gravou a visão em seus olhos. Um calafrio subiu por sua espinha. Ele não poderia tê-lo salvo a tempo, mas esse era o resultado da decisão de Subaru. Foi o resultado da escolha de Subaru de iniciar aquela batalha. Ele não podia desviar o olhar. No instante em que Subaru rejeitasse esse fato, seria o momento em que ele perderia a emoção da vergonha. Quando ele perdeu para seu próprio coração, quando enfrentou suas fraquezas mais desprezíveis, ele rejeitou profunda e gentilmente essas fraquezas, mesmo assim. Era por isso que ele não podia mais se mimar. Com um estremecimento, ele experimentou a sensação do sangue sendo drenado enquanto cortava o vento, confiando plenamente em seu dragão terrestre. A névoa aniquiladora expelida pelas inúmeras bocas estava bem ao lado deles enquanto passavam. Se um único de seus dedos o tocasse, a existência de Subaru seria apagada e encerrada. Seu corpo inteiro seria envolvido por uma sensação de perda diferente da morte, e ele desapareceria, sem que ninguém se lembrasse dele. No entanto, eu fula. Como se nós deixássemos você. Onde você pensa que está olhando? A magia do vento varreu a névoa para longe. As lâminas se ergueram com um urro e as maus com um rugido, golpeando e esmagando as bocas que expeliam a névoa. O apoio dos cavaleiros diminuiu um pouco a barragem de névoa. Mesmo assim, o poder de fogo da névoa era motivo de desespero, mas todo o sistema nervoso de Subaru havia se tornado finamente sintonizado com a aura do apagamento iminente. Deixando seu curso para trás, a carne de Subaru tomou medidas evasivas sobre suas costas. Ele se apoiou em seus braços e se impulsionou para cima. Ao fazer isso, Subaru se esquivou da névoa que o pressionava pela retaguarda, mas, por ter perdido completamente o equilíbrio, estava a caminho de uma queda quando Gugu-Uts. Agarrando as rédeas, ele colocou os joelhos na sela, evitando por pouco a queda. O poder de agarrar que ele havia aperfeiçoado ao manejar uma espada de madeira, algo sem sentido em seu mundo original, permitiu que suas mãos se segurassem por pouco, em vez de escorregarem com o tremor e as vibrações. Subaru se agarrou para trás, arranhando o chão, enquanto eles passavam pela barragem. A visão deles clareou e, quando o atencioso dragão terrestre diminuiu o ritmo, Subaru se acomodou, encerrando o que deve ter parecido ser a visão mais vergonhosa de todos os tempos. Sua resistência, que nunca foi grande, havia caído e, nesse ritmo, a próxima vez seria unilateral, mas Crush e os outros avançaram sobre a baleia branca, lançando seu ataque. Tenho que usar meu cérebro. Merda, não coloque sua vida em risco, pense, droga. Mesmo com a respiração ofegante, colocando sua vida em risco para atuar como isca mais uma vez, Subaru pensou no truque que Crush havia mencionado durante a conversa anterior. No que dizia respeito à ecologia da baleia branca, Subaru era a pessoa menos informada. Ele não tinha como avaliar o dano que o ser havia causado além da extensão das palavras grande expedição. Tinha que haver algo que Subaru pudesse notar, algo que só ele pudesse notar, que os outros não pudessem. Wilhelm estava perseguindo a baleia branca há 14 anos para vingar sua esposa. A noção de que o demônio da espada, tendo alimentado esse rancor até chegar ao campo de batalha, poderia ignorar informações tão importantes como existem várias baleias brancas era simplesmente impensável.
Naturalmente, isso significava que o fenômeno era desconhecido. Então, por que ninguém foi informado? Não, por que isso não foi informado? Porque, de repente, surgiram mais? A premissa de que havia 3 no início é simplesmente estranha. Ele sentiu que estava prestes a alcançá-la. Mas, antes que ele pudesse, a corrida intensa de Patrachos colocou-o ao alcance do cheiro da baleia branca. Crush estava perseguindo a baleia branca, acrescentando golpes de sua espada preciosa, mas seu olhar estava se voltando fortemente para Subaru. Simultaneamente, ela abriu a boca, soltando um rugido que parecia estilhaçar o ar junto com a névoa densa e extremamente destrutiva que havia preenchido sua cavidade oral. Patrash pisou no chão, mudando bruscamente de direção. Isso os tirou do alcance imediato da névoa tirânica que se aproximava, mas foi um passo a menos para tirá-los de seu alcance efetivo, ainda assim. Nós cuidaremos disso. Não vamos deixar. Retaro e Mimi intervieram, dando-lhes tempo para dar o último meio passo. Os gatinhos gêmeos abriram a boca, soltando rugidos sobrepostos de uva. E as ondas sonoras se misturaram para se combinarem em uma só, entrelaçando-se enquanto se transformavam em poder destrutivo. Em seguida, a vasta onda de oscilação ondulou pela planície, atingindo a névoa que se aproximava de frente e a despedaçando. Voa! Isso é incrível! Oh sim, oh sim, oh sim! Me elogiem mais! Voou! Lá vem você de novo, irmãzinha! O elogio sincero de Subaru fez com que Mimi estufasse o peito, suas bochechas se soltando de satisfação. Correndo ao lado dela, Retaro exalou, os dois se aproximando de Subaru enquanto corriam para perto dele. Nós o apoiaremos. Sem você, Sr. Natsuki, não vejo nenhuma maneira de vencer essa batalha, disse Retaro. Então, podemos fazer ban, bum, badabuon e outras coisas? Perguntou Mimi. Grande irmã, estamos fazendo ban, bum, badabuon, mas ainda precisamos da ajuda do Sr. Natsuki. E a conversa de baixo estresse continuou com Subaru preso no meio. Deixando de lado Mimi, que agia como se não entendesse nada da situação, Subaru virou a cabeça para o receptivo Retaro e disse: aquele ataque em equipe, é aquele com o qual você acertou a baleia branca no meio do caminho, hein? Você pode fazer isso de novo? A mana está escassa, portanto, mais uma e eu estarei no meu limite. A irmã mais velha e eu o defenderemos até que o capitão termine de se recuperar. Aquele Ricardo, ele está vivo. Quando Subaru levantou a voz diante da boa notícia inesperada, Retaro disse sim e acenou com a cabeça. Esse gesto espalhou o alívio no coração de Subaru. Quando o ligre que Ricardo montava foi cruelmente morto, ele viu a grande quantidade de sangue e temeu que Ricardo tivesse sido levado pelo vento sem deixar vestígios. Nosso capitão gravemente ferido tinha uma mensagem para o Sr. Natsuki. Uma mensagem. Não é algo do tipo: você me deve muito? Acredito que ele lhe dirá isso mais tarde por sua própria boca, mas é o seguinte. O que? Ficou mais leve. O fato de eu não estar morto é a prova disso. Fim da mensagem. Retaro transmitiu a mensagem, imitando Ricardo até o dialeto Cararaji. Subaru não fez nenhum comentário sobre a qualidade da representação enquanto refletia sobre o significado das palavras ditas a ele. Era uma mensagem que Ricardo havia literalmente colocado sua vida em risco para chegar até ele. Se ele pudesse apenas compreender o significado e a verdadeira mensagem por trás disso. Você não se parece nada com ele. Sim, nem um pouco. Você não tem talento para isso, de jeito nenhum. É hora de dizer algo assim. Mimi concordou inocentemente com o comentário insensível de Subaru. Retaro refutou os pensamentos deles com uma voz à beira das lágrimas, mas Subaru deixou isso passar e olhou para o céu. 2 das baleias brancas ainda estavam lutando contra a força expedicionária, em um combate feroz. Por outro lado, a baleia branca que flutuava no céu, com uma visão dominante da batalha, estava observando calmamente do alto. Subaru sentiu que seu comportamento era de alguma forma antinatural. A força expedicionária havia perdido sua principal força de combate, e os esquadrões reduzidos estavam divididos, lutando em 2 frentes. Mesmo com Subaru cumprindo seu papel de distração, se a baleia branca flutuando no céu se juntasse a qualquer uma das frentes, seria o suficiente para mudar decisivamente o curso da batalha. Se qualquer uma das forças fosse engolida, eles estariam acabados. E, no entanto, a baleia branca não fez nada. Por quê? A mensagem de Ricardo.
Mais leve, Ricardo havia dito. Ele estava transmitindo a razão pela qual não havia morrido depois de colocar sua vida em risco. Então, o que isso significa? Mais leve, mas o que era mais leve? Sua vida? Certamente a vida era mais leve no campo de batalha, mas ele não achava que era isso que significava. Mais leve significava. Esta é uma situação pesada e difícil. O que diabos pode ser mais leve? Ele colocou todo o seu peso em para trás e atacou a ponta da baleia branca mais próxima mais uma vez. Com Crush e os outros em cima dela, a cavidade oral da baleia branca apontou na direção deles, mas um corte invisível de Crush nos cristais mágicos lançados nela causou um dano explosivo. Um grito ecoou entre os cavaleiros. Mesmo com a diminuição de seus números, um aqui, outro ali, eles estavam mantendo a frente de batalha apenas com um moral inesgotável. Era assim que os seres humanos se tornavam fortes quando resolviam desafiar a morte diante de seus olhos? Afinal, a força expedicionária havia desafiado a Baleia Branca com sua equipe completa. Tendo perdido sua principal força de combate e até mesmo grande parte de seus números, o fato de ainda estarem resistindo pela força das armas só poderia ser considerado como o poder da vontade. Mas você não pode esperar que nem mesmo a força de vontade explique tudo isso. Depois de pensar até esse ponto, Subaru ofegou, levantando o rosto. Ele olhou para a baleia branca que havia sido deixada para trás, encarando o rosto distante da ferra demoníaca. Então, ele percebeu o que parecia tão estranho. Se for esse o caso. Subaru cerrou os dentes, com um calafrio percorrendo todo o seu corpo quando a possibilidade surgiu e o percorreu. Transmitindo sua intenção por meio das rédeas, Patras fez uma curva acentuada e se aproximou ferozmente da outra baleia branca. Ren, lutando furiosamente com todo o seu poder Oni liberado, cavalgava um ligre enquanto abria buraco após buraco no torso da baleia branca. Mesmo com o avental manchado pelos respingos de sangue de feras demoníacas, ela sorriu com firmeza quando percebeu a aproximação de Subaru. Ver aquela expressão feliz enquanto ela estava coberta de sangue de baleia era desconcertante, mas, por mais imprudente que fosse, Subaru observava Ren com fascinação. Mesmo com a situação tão desvantajosa, Ren confiava na determinação imprudente de Subaru. Sua fé e seu amor não podiam ficar sem resposta. Sem nenhuma troca de palavras, o dragão terrestre de Subaru cruzou o ligre de Ren, com Subaru indo em direção à ponta do nariz da baleia branca e Ren virando sua montaria em direção à cauda. Não havia necessidade de parar para discutir o assunto. Ambos sabiam que Subaru tinha seu próprio papel a desempenhar, e Ren tinha o dela. Quando Subaru circulou em direção à frente da baleia branca, a fera demoníaca, percebendo sua aproximação, virou a cabeça em sua direção. Acima de seu olho gigantesco, apareceram várias bocas que vomitavam névoa, babando enquanto emitiam névoa branca. Tadá! Babau! Voxos, espalhe, espalhe! O ligre que Mimi montava saltou para a esquerda de para trás, para a direita, para cima e para todos os lados. Enquanto Mimi fazia poses decisivas e emitia efeitos sonoros sobre o dorso do grande cão, o cajado em sua mão brilhava, bloqueando a névoa com uma parede mágica, dando a Subaru e Patras tempo suficiente para fugir antes que a barragem os atingisse. Isso vai lhe custar muito caro, senhor. Já sou grato o suficiente. Quando isso acabar, vou lhe agradecer 100 vezes mais. Está bem, então. Diante da resposta lacônica de Mimi, ele deu as costas e correu paralelamente em busca da baleia branca. Em seguida, ele a ultrapassou e saiu na frente. Subaru se virou, e ele e a baleia branca se encararam. A fera demoníaca, com o olho tingido de carmesim, soltou um grito agudo diante do desafio do garoto, tão irritante e pequeno quanto uma praga. Mas a aparência da fera deu convicção aos pensamentos de Subaru. Nem essa baleia branca, nem a que estava de frente para Crush e os outros, tinham um olho esquerdo. Exatamente como eu pensava. Não há 3 de vocês, droga, vocês se separaram. A que estava flutuando no céu certamente estava ferida nos mesmos lugares que a primeira, incluindo a perda de seu olho esquerdo. O olho esquerdo que faltava era o ferimento de batalha que Wilhelm havia infligido à baleia branca nos primeiros combates. Estava claro como cristal que só poderia haver uma razão para os mesmos ferimentos estarem presentes não em uma única fera, mas nas outras duas também. A que estava no céu havia se dividido, dando origem às outras duas. Os golpes são mais leves porque as ramificações têm apenas 1/3 do poder de combate.
Esse truque explica por que podemos combatê-las mesmo com muito menos pessoas. Isso explicou por que Ricardo, atingido no ataque surpresa, não foi morto no processo. Isso também explica por que a força expedicionária, com números reduzidos, foi capaz de continuar lutando contra várias baleias brancas. Subaru havia abandonado o pensamento conveniente que atribuía o fato à força milagrosa da vontade. E foi justamente pelo fato de Subaru ser tão teimoso que ele chegou a essa resposta fora do comum. O poder da névoa aniquiladora era absoluto. Assim, a baleia branca havia aumentado sua força de trabalho ao custo de sua própria resistência. Se a tirania dos números quebrasse o espírito da força expedicionária, a batalha certamente terminaria ali. Subaru teve dificuldade em acreditar que a baleia branca entendia as fraquezas do coração humano e recorreu a essa tática com esse conhecimento. Mas o fato de a baleia branca ter o poder de se dividir era um fato incontestável. O que teria acontecido se Subaru não tivesse se rebelado contra a rendição quando fez? Subaru não conseguia entender o que teria acontecido se ele não tivesse gritado. O Subaru atual não se permitiria perceber um futuro em que ele não tivesse. Ele nunca mais quis ficar olhando para as feias baleias brancas por tanto tempo. Antes que Subaru chegasse a essa conclusão, os movimentos da baleia branca que o perseguia mudaram. Onde antes ela flutuava no céu, agora ela se esfregava no chão, como se algum objeto estranho dentro do seu corpo estivesse lhe causando agonia. Irmã mais velha, agora. A mim me entende. É difícil quando você tem uma coceira que não consegue coçar, né? Retaro, percebendo uma oportunidade favorável, deu um salto para frente e Mimi, entendendo mal os movimentos da baleia branca, seguiu o exemplo. Os gêmeos combinaram seus movimentos em um ataque em pinça contra a baleia branca, da direita e da esquerda, abrindo a boca ao mesmo tempo quando... Vá! Ah! As ondas uivantes da esquerda e da direita deformaram muito o torso da baleia branca, e a onda de choque atravessou a pele externa até as entranhas. Elas ricochetearam na pele endurecida, abriram rachaduras, o sangue escorreu e, no momento seguinte... Zuá! A parte da barriga que roçava a superfície do chão inchou por dentro, apenas para que a carne e o sangue se separassem. O fluido preto-avermelhado escorreu como um riacho lamacento e foi expelido. Nesse riacho estava Wilhelm, o demônio da espada, cuja sobrevivência era incerta depois de ser engolido pela baleia branca, havia retornado. Subaru correu até Wilhelm, enquanto a força expedicionária continha a baleia branca que se debatia. Wilhelm, com o corpo todo manchado de sangue, ajoelhou-se, segurando metade do corpo com uma espada. Eu fui precipitado e, descuidado, ele gemeu. Você não precisa falar. Ah, droga, eu não sei o que fazer aqui, mas pelo menos você está vivo. Vamos voltar para Ferris logo. Quando Subaru estendeu a mão, ele prendeu a respiração. O estado dos ferimentos de Wilhelm estava muito além de suas expectativas. Ele ainda tinha força de vontade para empunhar uma espada, mas estava batendo às portas da morte, inclusive com o braço esquerdo mutilado. A chama de sua vida ameaçava se apagar a qualquer momento se Subaru não encontrasse um curandeiro imediatamente. E, no entanto, quando Subaru se aproximou, Wilhelm recusou educadamente sua mão. Apoiando seu peso na espada em que se apoiava, ele cerrou os dentes, tentando se manter em pé por conta própria. Não, ainda. Eu ainda posso lutar. Este não é o momento. Você vai morrer na frente da baleia. Portanto, nada dessa besteira de não é o suficiente para me matar ou estou com sono. Quando se trata de vida ou morte, eu sei mais do que você. O que você está dizendo? Ao repreender o mutilado Wilhelm, Subaru agarrou seu corpo e o arrastou para cima. Durante o tempo em que os dois brigavam, os irmãos gatos voltaram a se juntar a eles. O velho saiu. Senhor Wilhelm, o senhor está bem? Quando os gêmeos chegaram correndo e viram os graves ferimentos de Wilhelm, ambos entraram em ação imediatamente. Mimi aplicou uma magia de cura simplificada nos ferimentos do velho espadachim. Durante esse tempo, Retar olhou para Subaru e disse: mesmo a magia de cura da grande irmã não pode fazer muito para curar esses ferimentos. Senhor Natsuki, você pode levar o senhor Wilhelm até o senhor Félix? Sim. Posso ver por mim mesmo que o Wilhelm está em mau estado. Se ele não for tratado, será tarde demais. Eu realmente quero levá-lo eu mesmo, mas... Subaru olhou para a baleia branca enquanto ela começava a se levantar mais uma vez.
O ferimento na barriga era profundo e o sangramento da abertura ainda não havia cessado, mas a ferra demoníaca continuava a expelir névoa das bocas por todo o corpo, não mostrando mais sinais de desistir da luta do que Wilhelm. Não havia erro algum. No momento, a distração de Subaru não era uma pequena parte da força de combate contra ela. Se Subaru levasse Wilhelm embora, a luta só pioraria. Além disso, posso acabar levando a baleia branca direto para os feridos. Posso deixar o Wilhelm com vocês dois? Podemos fazer isso com nossos ligres, mas você tem algo em mente? Retaro aceitou Wilhelm de Subaru, gemendo um pouco com a disparidade de peso corporal ao colocar o homem em seu ligre. Depois disso, ele olhou para Subaru, pegando a mão de sua irmã, que ria alegremente, enquanto dizia: se houver uma chance de vencer, eu ouvirei. Caso contrário, devo pegar minha irmã pela mão e fugir. E, por quê? Nós ainda não as derrotamos. Irmã mais velha, fique quieta. A declaração de seu irmão mais novo fez com que Mimi fizesse beicinho com visível desânimo. Observando a troca entre os gêmeos, Subaru disse: acho que sim, e aceitou com um aceno de cabeça. Vocês são mercenários. Estão apenas trabalhando por dinheiro, não como eu, Crush e os cavaleiros com o rancor da baleia. Não há obrigação de arriscar suas vidas. Não a entenda mal. Não somos obrigados a jogar fora nossas vidas. Seu rosto e comportamento eram mansos, mas Retaro deu a Subaru sua opinião com firmeza. Olhando para o pequeno homem fera, que nem chegava aos seus quadris, Subaru exalou profundamente. Desculpe, mas não há tempo, disse ele. Acho que há uma chance de vencer. Por enquanto, leve o Wilhelm para a retaguarda. Tenho que falar com Ren e Crush. Com o Patraja ao seu lado, Subaru praticamente pulou em suas costas, montando enquanto olhava para cima. Ele olhou para o céu acima, encarando a figura abominável em forma de peixe que nadava tranquilamente nele. A baleia branca se dividiu. Então, sim, acho que não há dúvidas. A localização dos ferimentos e a força de combate confirmam isso. Para ser franco, você e as outras pessoas que lutaram diretamente contra ele devem ter sentido, certo? De minha parte, eu estava atordoada, mas você pode muito bem estar certo. Subaru havia se reunido com Ren e Crush, e ambos fizeram caras de aceitação e acenaram com a cabeça enquanto Subaru explicava. Tendo confiado a retirada de Wilhelm ao ligre de Retaro, ele se juntou aos gêmeos, agora montados no mesmo ligre, e tinha acabado de explicar o truque para a principal força de combate do campo de batalha. Com a força principal fora de ação, a unidade de cavalaria e os presas de ferro estavam mantendo duas das baleias brancas ocupadas. Seu moral elevado e o excelente trabalho em equipe estranhamente não permitiam que isso acontecesse, mas havia apenas alguns minutos de tempo disponível para uma reunião de estratégia. Eles tiveram que elaborar um plano para derrotar a baleia branca durante esse período. Aceito sua hipótese de que elas são mais fracas do que a original. Mas de que adianta compreender isso? Mesmo que elas estejam feridas e enfraquecidas, a ameaça para nós é maior do que antes. Mesmo com a cura de Ferris, não podemos esperar que aqueles que se retiraram retornem às linhas de batalha. É doloroso não ter o Wilhelm e o Ricardo, mas não estou pedindo o impossível. Temos que vencer sem eles. Então precisamos matar 3 baleias brancas. É fácil de dizer, mas é um muro alto. Não precisamos matar 3, matar uma deve ser suficiente. Com um estremecimento, Crush ergueu uma sobrancelha diante das palavras de Subaru. Subaru retribuiu o olhar de profundo interesse dela com um aceno de cabeça e apontou para a ferra demoníaca no céu acima. O que você acha que aquela bastarda está fazendo? Fazendo com que suas 2 ramificações lutem de todas as formas enquanto ela observa lá de cima. Talvez ela esteja se abstendo enquanto cura suas feridas. Subaru balançou a cabeça diante da resposta pouco confiante de Ren. Pelo que Subaru pôde ver, as bestas demoníacas não eram tão diferentes das outras criaturas. No mínimo, a baleia branca não parecia possuir nenhum tipo de habilidade de autorregeneração fora do comum. Se fosse assim, o papel da baleia branca no alto do céu era: esse é o corpo principal, então. É isso que eu acredito. Subaru acenou com a cabeça, concordando com Crush e chegando à mesma conclusão que ela. Em suma, tudo não passava de uma suposição. Mas era quase certo que a baleia branca no alto do céu era a original dentre as 3. E, ao considerar como derrotar as outras baleias brancas, o fato de que ela estava jogando um jogo de espera era indiscutível.
Acho que o fato de ela não descer e ajudar nenhuma de suas companheiras só pode significar uma coisa, que ela não pode se deixar abater. O raciocínio se encaixa. Entretanto, dito de outra forma, isso pode significar que matar as duas últimas pode nem mesmo prejudicar o corpo principal. Mesmo que eles derrotassem uma com muito esforço, não havia garantia de que o cadáver não seria simplesmente substituído por uma nova versão. Se isso acontecesse, a batalha entraria em um loop infinito sem fim à vista. Como resultado, em contraste com a baleia branca, que brincava com cópias infinitas, ele podia vê-los perdendo em breve. Retaro, observando calmamente, fez uma pergunta muito realista. Portanto, o motivo pelo qual ela não desce está relacionado à forma de derrotá-la. Mas o que devemos fazer, então? Não temos como voar tão alto e atacá-la. A pergunta do gatinho fez com que Crush mudasse seu olhar âmbar e afiado para a baleia branca no alto, enquanto dizia, mesmo usando minha bênção, minha lâmina não pode atacar a essa distância com uma força apreciável. Talvez eu consiga atingi-la, mas a baleia branca não cairá por causa disso. A baleia branca fugiu para o céu, alcançando uma altitude quase igual à das nuvens. Era como se a baleia branca estivesse exibindo sua maldade ao ocupar uma posição mais alta do que quando apareceu pela primeira vez. A essa distância, até mesmo a precisão dos canhões de cristal mágicos certamente seria muito prejudicada. Ren, você poderia, digamos, fazer flutuar uma montanha de gelo bem perto da desgraçada. Sinto muito. A mana é mais difícil de controlar quanto mais distante ela estiver. Acho que seria possível para o mestre Rosval, mas minha habilidade é... Ren parecia irritada, sentindo os limites de seu próprio poder com um plano para quebrar o impasse diante de seus olhos. Subaru respondeu com um aceno de mão, dizendo, não há como evitar, e olhou para o céu. Ele pensou em um plano. Com a resposta de Crush, a resposta de Retaro e Mimi e a resposta de Ren, o melhor plano estava descartado, restando o segundo melhor, que ele não queria usar. Eu tenho um plano, mas ele depende muito de jogar os dados. Quer tentar? Fechando um olho, Subaru verificou até onde as meninas estavam dispostas a ir antes de revelar o próximo melhor plano. Mas alguém poderia até chamar isso de uma pergunta rude. O simples fato de estarem naquele lugar significava que não se esquivariam de nenhuma aposta. Pois eles eram um bando de grandes tolos, fato do qual Subaru estava bem ciente. De longe, no céu, a baleia branca observava calmamente o conflito abaixo. O campo de batalha estava perfeitamente dividido em duas metades, direita e esquerda, pela árvore no centro que parecia perfurar o céu. Em ambos os lados, pequenos humanos estavam agarrados às enormes estruturas das feras demoníacas, esfaqueando com o aço que seguravam nas mãos, brandindo pedras que criavam luz, desafiando as feras de maneira superficial. Enquanto as chamas subiam e os gritos angustiados das bestas demoníacas chegavam até ela, a baleia branca nadava pelo céu, expelindo névoa. A névoa que ele derramava nas planícies era aliada das ramificações sob seu olhar, reduzindo de forma constante, mais segura, o inimigo diminuto. As figuras corriam de um lado para o outro, mas com o passar do tempo, seu número diminuiu, uma aqui, outra ali, engolidas pela névoa, sua existência apagada daquele mundo. Tudo seria engolido, e o fim dessa batalha infrutífera não demoraria a chegar. Era apenas uma questão de tempo até que a força de combate adversária começasse a desenvolver rachaduras fatais e entrasse em colapso. Se a baleia branca possuísse intelecto humano, ela certamente teria pensado isso, certa de sua própria vitória. Mas, na verdade, a baleia branca não possuía nada disso. A baleia branca estava simplesmente seguindo o instinto, agindo para destruir o oponente a fim de se preservar. Não adiantava perguntar aos instintos de uma fera por que ela fazia tal julgamento. De acordo com seus instintos, a baleia branca começou a brincar e matar sua presa de forma calma e intencional. Ela expeliu névoa, tingindo progressivamente a superfície de branco. Embora os insetos a tenham interrompido, a missão da baleia branca era cobrir o mundo de névoa. Esse também era o comando de seu instinto, e fazer isso era o propósito da existência da baleia branca. Assim, a mente da baleia branca se afastou do espetáculo abaixo quando, de repente, seu enorme olho se deslocou, sua mente se reorientando para a terra mais uma vez. Tendo detectado o acúmulo de mana com enorme força, ela observou o fluxo a olho nu. Aoyuma. Uma garota de cabelos azuis estava de pé no centro do vasto vórtice de mana. Com o tempo,
A mana girou em torno de suas pernas, aumentando à medida que a garota a direcionava, construindo suavemente uma lança de gelo muito longa com uma ponta afiada saindo dela. A arma vil e congelada estava a 30 pés de distância, e sua ponta de lança afiada estava apontada para o centro da baleia branca. Mesmo à distância, seu poder parecia ameaçador, mas o fato de a baleia branca perceber isso antes de disparar foi fatal. Por favor! A garota fez uma oração enquanto a lança gelada era lançada do chão em direção ao céu. É claro que seu alvo estava bem no centro do torso da baleia branca nadando. A sede de sangue gelado acelerou rapidamente com força suficiente para romper o céu, mas o tempo que levou para atingir essa aceleração e o fato de ser visto no momento de seu lançamento significaram que o plano falhou, seu objetivo não foi cumprido. A baleia branca agitou sua cauda, nadando pelo céu cortando o vento. Só isso já atrapalhou a mira da lança de gelo. A patética lança de gelo passou longe do alvo, passando pelo flanco da baleia branca em seu caminho para o céu distante. No instante em que a lança gelada passou, o som muito suave de algo se despedaçando chegou aos ouvidos da baleia branca. Levando em conta a grande disparidade de massa entre os dois, isso foi quase um milagre. Esse milagre celestial criado pelo demônio disse à baleia branca que era o som de um erro irreparável. Eia! Tenho que dizer que é muito nojento ver você assim de perto. Uma sensação extremamente leve surgiu no nariz da baleia branca. Ao mesmo tempo em que percebeu que um ser havia pousado em sua testa, a lança gelada, que supostamente havia passado voando, desapareceu sem deixar vestígios, e a baleia branca sentiu o cheiro da onda de mana espalhada. E, em seguida, ele descobriu que a fonte do odor insuportavelmente desagradável estava bem em cima dela. Você virá comigo. Devo avisá-la de que sou um homem considerado muito irritante para ser ignorado. Um sorriso malicioso surgiu na fonte do odor fétido enquanto a baleia branca ouvia suas palavras. Para resumir o esquema selvagem de Subaru, ele montaria uma lança de gelo da magia de Ren até o céu, onde quebraria um cristal de repulsão de mana para sair dela, e subiria a bordo da baleia branca. É claro que Ren se opôs ferozmente, mas ele conseguiu o que queria com gritos repetidos de "Eu confio em você", Ren, desgastando Crush e os outros ao insistir que não era imprudente, obtendo um cristal de repulsão de mana deles no processo. Eles previram que a baleia branca se esquivaria de uma grande magia óbvia, e foi nela que Subaru colocou sua armadilha. Ao contrário, se a baleia branca não tivesse se esquivado, era possível que a lança gelada, com Subaru agarrado à ponta, tivesse acertado em cheio e se despedaçado. De certa forma, esse foi o maior perigo que se abateu sobre sua vida naquela batalha. Mas se vou dizer isso, estou em uma situação muito complicada agora. Isso é realmente assustador. Agarrado desesperadamente à ponta do nariz da baleia branca, Subaru sentiu bem a pele áspera e os pelos do corpo nas palmas das mãos, enquanto seu rosto fazia uma careta por causa do vento no céu superior e do cheiro forte da poderosa criatura. O Subaru agarrado, em outras palavras, o cheiro concentrado da bruxa, mudou o estado da baleia branca. De sua postura de observação solene, a fera demoníaca estava claramente agitada, com névoa, baba e risadas altas saindo de toda a sua boca, dando ao rude Subaru uma recepção calorosa. Ok. Ao aceitar a saudação infeliz da baleia branca, Subaru respirou fundo e acalmou seu coração. É claro que Subaru não tinha nenhum ataque especial com o qual pudesse mandar a baleia branca para a terra. Ele não era ingênuo a ponto de pensar que um pouco de iluminação e determinação seriam suficientes para isso, e mesmo que ele a golpeasse com o Shamak com grande custo para seu corpo, ele provavelmente escorregaria como um idiota com morte cerebral, caindo para a morte. Então isso estava fora de questão. Portanto, Subaru estava se agarrando à baleia branca por um motivo. Bem, vamos tentar, determinação endurecida e tudo mais. Antes que a baleia branca entrasse em ação, Subaru se soltou e deslizou pela pele de pedra do corpo, entrando em um curso de queda livre. Ele não escorregou como um idiota desmiolado, mas começou a cair no chão mesmo assim. A baleia branca virou a cabeça para a visão de Subaru cometendo um ato espetacular de suicídio, fazendo um leve movimento de seu corpo para persegui-lo, mas então parou, como se algo a tivesse feito hesitar. Se ela apenas observasse Subaru partir, sua vantagem na supremacia aérea permaneceria inabalada. A baleia branca entendeu isso instintivamente, parando, como se estivesse resistindo à atração do cheiro. Estou vendo, instintos teimosos. Bem, isso é inconveniente. Assim, ele jogou seu trunfo.
A essa altura, não há preocupação com o fato de ninguém mais ouvir. Ouçam! Grande brinde aqui! Graças a você, Ren morreu e eu passei por um grande trauma, seu desgraçado. No instante em que ele disse isso, a carne de Subaru, fustigada pelo vendaval, foi desconectada do mundo. Todos os sentidos de seu corpo se distanciaram, e sua mente, até então dominada pela sensação de que seus órgãos internos estavam flutuando para cima, perdeu a noção da realidade. Ele foi convidado para um lugar onde a noção de tempo não existia. No momento seguinte, eu amo você. Ele sentiu como se alguém tivesse sussurrado em seu ouvido. Um instante depois, uma dor terrível atravessou todo o corpo de Subaru, como se um raio o estivesse transformando em cinzas. De um lugar que ele não conseguia ver, as mãos invadiram a parte de trás e agarraram seu coração, torcendo-o com força, mas com cuidado, como se estivessem verificando se ele ainda estava lá. Ele realmente sentiu que o órgão que governava sua vida estava sendo tratado de forma grosseira, a sensação estranha de ter outra pessoa manipulando livremente uma parte tão vital. No fim do mundo, sem poder sequer soltar um grito, os sons do vento e seu próprio grito lhe diziam isso. Eu estou de volta. Diante dos olhos de Subaru, a enorme boca da baleia branca estava aberta enquanto ela mergulhava ferozmente atrás dele. Sua confissão do tabu aumentou o odor da bruxa, e o aumento do ódio sobrepujou os instintos da fera demoníaca. Ela soltou um rugido e seus olhos perderam toda a sanidade, parecendo esquecer o conflito lá embaixo, enquanto a baleia branca vinha correndo, buscando apagar a existência de Subaru sozinha. Envolta em um redemoinho, a baleia branca rapidamente diminuiu a distância entre eles, deixando Subaru com medo. Naquela situação, sem poder fazer nada além de cair livremente, Subaru não tinha como escapar da investida. Nesse ritmo, antes de chegar ao chão, a baleia branca o pegaria e ele se lançaria em direção ao final ruim 11, comida de baleia. De qualquer forma, nesse ritmo. Ren. Sim, Subaru. A voz gritante de Subaru parecia ter morrido com o vento, mas ela respondeu em alto e bom som. Simultaneamente, com a baleia branca focada exclusivamente em Subaru, uma lança voadora de gelo veio do lado direito e colidiu, entrando em sua boca aberta, quebrando vários de seus dentes amarelos e embotando seus movimentos. Aproveitando a oportunidade, Ren, nas costas de Patras, enrolou sua estrela da manhã ao redor do corpo de Subaru em queda livre. A corrente envolveu seus quadris, forçando-o a sair de sua rota de colisão e mandando suas vísceras para um lado. Gvá! Foi o grito que Subaru deu ao se lembrar de ter sentido o mesmo impacto uma vez antes. Era a segunda vez que Ren salvava seu corpo em queda dessa maneira. A primeira vez foi quando os pés de Subaru escorregaram da carruagem do dragão a caminho da capital real. Acho que você pode se acostumar com qualquer coisa. Afinal, dessa vez ele conseguiu evitar o desmaio. Manipulado pela corrente, o corpo de Subaru caiu de forma um tanto grosseira nas costas de Patras. Com Ren abrindo bem os braços para recebê-lo, Subaru acabou voando para o peito dela. Com um impacto suave, a cabeça de Subaru foi enterrada em uma sensação de calor enquanto ele expirava. Estou salvo. Você está recebendo um presente. O que você está dizendo? As bochechas de Subaru ficaram vermelhas e ele apressadamente levantou o rosto do abraço dos seios de Ren. Bem ao lado deles, a face da baleia branca passou. A baleia branca se chocou contra o chão de cabeça, sem perder o ímpeto. Com um grande rugido, a superfície do solo explodiu em uma nuvem de sujeira, a força fazendo a terra tremer. Quando eles foram envolvidos por uma rajada de vento, Subaru ordenou que Patras corresse com toda a força, e, atrás deles, a baleia branca estava voando, saindo da nuvem de sujeira. A força incrível bagunçou sua cabeça e, além disso, a baleia branca se esqueceu de si mesma, soltando um grito ao se aproximar de Subaru. Em sua tremenda excitação, ela não tinha nem mesmo o menor traço de quando nadava tranquilamente no céu. Sua natação havia se tornado agitada e sua velocidade, superior à do vento, era compatível com a de Patras. Mas, em termos de vigor bruto, era impressionante. A terra se dividiu e, quando sua cauda bateu na terra, a baleia branca os perseguiu ferozmente por trás. Subaru colocou todo o seu peso para frente, confiando sua vida às reservas de força de Patras. Esse era o dragão terrestre que, até então, havia esgotado todos os esforços de Subaru de forma séria e desesperada. Embora tenha sido por pouco tempo, Subaru tinha fé suficiente para colocar sua vida nos ombros dele. Estou contando com você,
Patrás. Você é um dragão, certo? Mostre-me como você é legal. Patrás relinchou, e pareceu que a velocidade aumentou um pouco. O rugido da baleia branca ressoou e, pelo tremor violento de seus tímpanos e o mundo ficando embaçado, ele soube. Em frente. Em frente. Só precisamos correr e passar direto por ele. A baleia branca nadou, perseguindo ferozmente Subaru para devorá-lo inteiro. E então? Pegue isso, droga! Um segundo rugido reverberou e, logo em seguida, houve uma série de sons como se algo estivesse sendo rasgado. Os intervalos entre os sons flagrantes se estreitaram, aproximaram-se e, finalmente, uma sombra poderosa surgiu, fazendo um som muito pesado, a grande árvore flúgel, caindo diretamente na direção da baleia branca. Canhões mágicos de cristal, lâminas invisíveis, ataques estrondosos, forças destrutivas empilhadas umas sobre as outras haviam arrancado as raízes da grande árvore, que havia crescido ao longo de 4 séculos e havia sido plantada por um sábio. Ao cair, ela esmagou o enorme corpo da besta demoníaca. O grande peso da árvore que se projetava para o céu se chocou diretamente contra a baleia branca, pressionando-a de cima para baixo. Contra um ataque que estava em uma dimensão diferente em comparação com tudo que veio antes dele, até mesmo a defesa da pele externa resistente da baleia branca ficou sem sentido. Um grito e uma incrível onda de choque atravessaram as planícies de Lifas, com a explosão soprando a névoa para longe. Esmagada sob a grande árvore, a baleia branca imobilizada gritou de angústia, enrolando a cauda. No entanto, sua energia vital era tal que seu corpo havia sofrido um golpe tão grande, mas sua vida não havia se extinguido. A baleia branca se contorcia, tentando escapar da massa superpesada, quando na ponta de seu nariz. Dedico isso à minha esposa, Teresia Van Astria. Erguendo acima de sua cabeça a espada preciosa que havia tomado emprestada de seu mestre, um demônio da espada solitário desceu, para baixar a cortina daquela batalha feroz na qual estava em jogo a vida ou a morte. Uma vingança que durou 14 anos e uma história de conflito entre o homem e a baleia branca que durou 400.